Vamos ao nosso texto de 2 Crônicas, dando continuidade à nossa série de exposições, buscando entender a aliança da habitação de Deus conosco, com seu povo. 2 Crônicas, capítulo 6, eu lerei do verso 1 ao verso 10, e peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, que diz: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejastes de edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, estamos reunidos em Teu nome, ó Pai, porque somos o Teu povo. Acabamos de ler a Tua palavra, ó Pai, revelação inspirada por Ti mesmo. Palavra essa que nos informa da aliança que o Senhor fez com o Seu povo e que na história o Senhor cumpriu a aliança, nos apontando para aquilo que nós podemos vivenciar, usufruir hoje, sabendo que somos templo do Espírito. Edifica-nos nessa manhã, ó Pai, nós te pedimos, apesar de mim, apesar do estado em que estou, apesar dos nossos pecados, nós cremos que o Teu poder é maior que qualquer dificuldade ou impedimento. Nós clamamos por amor do Teu nome. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo 6, nós temos aqui inicialmente o relato do que aconteceu após a conclusão oficial da construção do templo. Nós vimos ali do capítulo 3 até o capítulo 5, essa construção em seus detalhes. O capítulo 5 fala do processo que envolve a conclusão, e o capítulo 6, então, relata oficialmente a conclusão do templo. Ele está pronto. Salomão conseguiu cumprir o intento do seu coração, construir um local que levava o nome do Senhor. E o texto nos mostra que essa não foi uma ideia de Salomão, nem uma ideia de Davi, mas o próprio Deus disse que ele queria um lugar para ser estabelecido o nome dele. Nós vemos isso no verso 6. O Senhor diz: Eu quero estabelecer o meu nome em um local na terra, um local escolhido por mim, como nós vimos domingo passado, o Monte Moriá, onde o Senhor desde o princípio já havia chamado o seu povo para um relacionamento que envolvia sacrifício ali com Abraão e seu filho. E Salomão aqui relembra no texto do capítulo 6 que Deus prometeu isso, ele prometeu habitar com seu povo. Então, nesse texto ele ora apresentando a obra e os sacrifícios inaugurais dessa relação
uma relação que sempre exige sacrifício naquele período da história. E a gente pode dividir esse texto em 3 partes, pelo menos. Primeiro, Salomão faz uma oração em resposta à nuvem da glória de Deus. Logo no verso 1, ele fala de uma nuvem espessa, chamada Shekinah. Em segundo lugar, nós podemos observar no texto o testemunho sobre a fidelidade de Deus. Tudo que ele falou, ele cumpriu. E em terceiro lugar, Salomão faz uma oração dedicando o templo, ou seja, consagrando. Assim como nós consagramos, por exemplo, os elementos da ceia, eles não deixam de ser algo temporal, material, mas o uso deles tem um outro objetivo, um uso com aplicação espiritual, com realidade espiritual. E assim é o templo. Ele faz essa oração, responde, dá um testemunho e ora dedicando. O texto, então, dessa maneira, ele está nos apontando para 2 aspectos. Primeiro, o passado, quando Deus prometeu habitar com o seu povo, e aponta também para o futuro, quando ali, naquele lugar, Deus ouviria as orações de arrependimento do povo. E o cronista aqui, quem relata essa história, ele nos faz enxergar aqui uma estreita conexão entre orar no templo, que foi feito em nome de Deus, e, como nós sabemos hoje, orar em nome de Jesus. O templo já apontava para isso. Veja que o templo é o templo feito em nome de Deus. E nós oramos hoje em nome de Jesus. Todas as orações que seriam feitas no templo seriam feitas no nome de Deus que estabeleceu o seu lugar. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 13, nós lemos: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei." Aqui Cristo falando: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cristo nos ensinando lá no Evangelho de João como nós devemos orar em nome dele. O templo apontava para esse nome, apontava para essa relação de oração. Nós veremos aqui no texto quantas vezes a expressão ouve tu dos céus, ela é repetida. É Deus ouvindo o seu povo, é Deus conversando, se relacionando com o seu povo. E esse texto também nos aponta aqui, pela forma com que o cronista escreve, aponta para a presença contínua de Deus no templo. É como se Deus não saísse dali hora nenhuma. Ele não está ali só quando o povo está ali. Ali é a habitação. Deus está presente. É como se fosse um local fixo, onde você sabe que vai encontrar Deus a qualquer hora, a qualquer dia, sempre que você o buscar em oração. É apontando tudo isso para a presença contínua do Espírito Santo em nós, aqui, hoje. Naquela época havia essa sombra, esse apontamento, e hoje nós sabemos da realidade. O Espírito Santo foi derramado no templo, nós, o corpo de Deus, e esse Espírito, ele habita de maneira permanente, ele não fica indo e voltando, ele habita em nós a qualquer hora, em qualquer lugar que nós então estivermos buscando, nós podemos sentir, vivenciar, experimentar a habitação de Deus em nós. Mas vamos observar detalhes do texto para que nós possamos entender melhor tudo isso que o templo apontava e que nós hoje, sabendo disso, podemos usufruir, nos deleitar de maneira plena naquilo que Deus propôs para nós. Quando o verso 1 ele fala que habitaria em nuvem espessa, ele está falando de uma declaração de Deus. Essa expressão está ligada à nuvem da presença. Esse é um termo bem comum no Antigo Testamento. A nuvem da presença, e presença de quem? Presença de Deus. Lá no texto de Êxodo 20, no contexto da entrega da lei, dos 10 mandamentos, o texto de Êxodo 20, verso 21 diz: "O povo estava longe, em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, espessa, onde Deus estava." Então ela é espessa, ela é escura, ela mostra que Deus está ali. É uma manifestação, não era uma nuvem normal como nós conhecemos hoje. Era realmente uma nuvem bem escura, bem espessa, e o povo olhava para aquilo e dizia: Deus está ali, Ele está presente. Veja,
não há como eu mencionar aqui todas as situações sobre essa manifestação de Deus na nuvem espessa, mas nós temos alguns exemplos que nos lembram rapidamente. Quando o povo sai do Egito, lá em Êxodo 13, nós vemos ali que há uma nuvem guiando esse povo, é essa nuvem espessa. Essa nuvem depois, quando eles construíram o tabernáculo, o texto de Êxodo 40 diz que a nuvem espessa, ela encheu o Santo dos Santos. Tomou todo o local do Santo dos Santos, ali o tabernáculo, o templo temporário, antes desse tempo de Salomão. E lá no texto de Ezequiel, achei curioso observar isso, Ezequiel capítulo 10, há um momento em que o povo tem pecado tanto, tem se afastado tanto dos caminhos do Senhor, que o autor do livro diz, olha, a nuvem espessa se afastou de Israel, ela foi embora, ela saiu de perto do povo. Deus se retirou da presença do povo por causa da quantidade de pecados, da forma como eles estavam vivendo. Mais tarde, essa nuvem então começa a ser identificada e chamada de habitação de Deus. E essa expressão é o que nós conhecemos hoje, comumente, em nome de algumas igrejas, Shekinah. É a nuvem da presença, é a presença de Deus próximo de nós, é a Shekinah, uma nuvem pesada, espessa, que mostra essa presença pesada, poderosa do Senhor. E aqui o texto nos mostra isso. E logo Salomão já se posiciona como o rei desse povo, dizendo que concluiu, ele terminou a casa de Deus, ele edificou essa casa. E o verso 3 diz que então ele se volta ali para o povo. E aqui é interessante, ele está se colocando diante de todo o povo, diante de toda a congregação, como um rei, que ele é propriamente, mas tem algo mais. Salomão que se coloca não só como um rei, mas ele se coloca como um sacerdote real. Ele se coloca em reverência e submissão a Deus. E é curioso nós observarmos isso, porque Salomão foi considerado o grande, o maior rei de todo o mundo naquela época, mas esse grande homem, diante de Deus, ele é pequeno. Ele tem que se ajoelhar, ele tem que se submeter, porque Deus é muito maior do que o maior rei. E Salomão, como esse sacerdote real aqui, ele vai interceder, mediar essa relação do povo com Deus, e ele faz isso naquele momento de consagração do templo. O texto aqui então começa a nos mostrar esse aspecto do sacerdócio, da intercessão, da condução da relação do povo com Deus, feita pelo próprio rei, que poderia fazer isso ali na nação de Israel. E do versículo 4 até o versículo 6, nós vemos que Salomão então começa, nessa oração de agradecimento, ele começa a relembrar a promessa que foi feita por Deus. Deus havia feito uma aliança, uma promessa com o pai de Salomão, o rei Davi. E o propósito do cronista aqui, do verso 4 até o verso 6, é nos mostrar, ele prometeu, ele cumpriu. O que Deus fala, ele faz. E ele prometeu lá, muito antes de Salomão nascer, que ele teria um local onde o seu nome seria manifestado. E ele estaria presente naquele local. E ele faz um compromisso de aliança. E Salomão está aqui mostrando para o povo o que Deus prometeu, ele cumpre. Mas tem algo mais. Quando nós continuamos a observar verso 7 até o verso 10, nós vemos que há uma curiosidade aqui. Deus promete construir o templo, mas essa promessa começa ali com Davi, não com Salomão, começa antes da vinda de Salomão. Mas nós somos informados, aqui no próprio texto, lá no verso 9, que Deus disse para Davi, olha, tu não edificarás a casa, porém teu filho. Por que Deus fala para Davi, olha, você é o rei, eu quero fazer essa aliança da habitação, mas você só vai ficar sabendo disso, você não vai construir esse templo. Quem vai construir vai ser seu filho. E se você é um bom leitor bíblico, você perceberá claramente que Davi queria muito construir esse templo. Ele queria muito vivenciar essa promessa, porque ele entendeu a promessa da habitação de Deus, e ele queria construir esse templo, ele tinha todas as condições, mas Deus proibiu, Deus disse não. Com isso, Salomão, o cronista aqui, contando o que aconteceu com Salomão, com o povo, ele está nos mostrando
Primeiro, que Deus, então, vem a esse povo nessa relação, mas não é do jeito que o povo quer, não é do jeito que Davi quer, não é do jeito que Salomão quer. Deus cumpre os seus propósitos, os seus decretos, da forma como ele determina. Mas Davi não foi o construtor do templo. Muitas pessoas pensam por causa do pecado de Davi, do adultério de Davi ou coisas parecidas, mas não. Se você observar também no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, verso 8 a 10, nós temos claramente o motivo que Deus argumentou com Davi, falando para ele, não vai ser você que vai construir. Lá em 1 Crônicas 22, verso 8, diz assim: porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Antes de Salomão existir, nascer, Deus já havia declarado o nome dele, como seria o reino dele e que ele construiria o templo. Agora observa, Davi não pode construir o templo porque ele foi um homem de muitas guerras. Mas no texto de 1 Crônicas, o próprio Deus diz que daria descanso dos seus inimigos, porque ele agiria dando paz a Israel. Ou seja, por que Deus não fez isso lá com Davi? Se Davi enfrentou muitas guerras, foi porque o próprio Deus quis. Sim, porque Deus estava estabelecendo o seu reino, e então, para que isso acontecesse, era necessário que houvesse aquela quantidade de guerras. E Davi, com muita força, muita autoridade, ele enfrentou essas guerras. Mas Deus agora quer dar descanso para o seu povo, descanso dos inimigos, descanso das guerras. E é muito importante nós entendermos que então o templo que Salomão constrói, ele aponta para esse relacionamento de paz com Deus e com os homens. E o nome de Salomão vem da palavra Shalom. Shalom, Shalomão, Shalom, ou seja, paz. Salomão, então, é o rei da paz. E, claramente, isso nos aponta para onde? Para Cristo, o príncipe da paz. Então, percebe a quantidade de tipos, de símbolos, de coisas que apontavam para a vinda de Cristo. Todo o texto do Antigo Testamento está anunciando para o povo, virá o Messias. E esse Messias vai redimir, vai perdoar, vai conceder paz. Porque o pecado, ele, inevitavelmente, ele cria um conflito. Porque nós não fomos criados para pecar. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus, da maneira que agrada aos olhos dele. Quando nós pecamos, e a gente vê isso em toda a Escritura, nós perdemos a paz. E quando nós dizemos que perdemos a paz, nós perdemos, na verdade, um aspecto do nosso relacionamento com Deus. Porque Ele é um Deus de paz. Quando nós brigamos com Ele, quando nós nos afastamos, quando nós negligenciamos, essa paz é quebrada. E Davi, então, vivencia esse compromisso. Deus anuncia, Salomão vai se chamar o rei da paz, que aponta para o príncipe da paz e vai construir o templo da paz. O templo onde você entra ali, como povo de Deus, e encontra essa paz. A paz que aqui no texto fala nos traz a palavra descanso. Você vai encontrar descanso. Irmãos, quando nós pensamos na nossa vida aqui na terra, todos nós aqui, indistintamente, nós cansamos, nós sofremos, nós nos entristecemos, nós enfrentamos dificuldades. Quando Deus está nos apontando essa sombra, Ele está nos dizendo, olha, você está num mundo de lutas, você está atravessando um deserto, mas você encontra paz nessa vida. E onde você vai encontrar esse descanso? Do cansaço dessa vida tão tumultuada, porque estamos num mundo amaldiçoado, temos o coração caído. Nós vamos encontrar o descanso na nossa relação com Deus. Se Deus habita no templo, e o templo é o templo de descanso, é lá que nós vamos encontrar esse descanso.
Percebe? Porque é tão importante nós entendermos essas coisas e hoje vivenciarmos a realidade, já sabendo que Cristo veio, e priorizarmos vir ao culto. Muitas vezes a sua vida está conturbada, uma série de coisas estão acontecendo, e eu não estou afirmando que é só por causa da ida e vinda ao culto, mas Deus diz a você: você quer descanso? Então venha para um relacionamento comigo. Nós sabemos que Deus não está nessas paredes, Ele habita em nós, mas Ele nos chama para a manifestação desse descanso de uma maneira especial no ajuntamento solene. E aqui o texto nos mostra esse descanso. O grande pedido de Salomão aqui no texto é que Deus ouça então a oração. Por quê? Se você está em pecado, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade e você faz parte do povo de Deus, crê em todo o poder de Deus, sabe que Ele é o Deus da paz, o que é mais precioso na vida do crente? Orar e saber que Ele ouve e então concede paz ao seu ser interior, à sua vida. E como que isso acontece? No perdão dos nossos pecados. Porque o grande problema da nossa falta de paz não são essas coisas temporais. O grande problema da nossa falta de paz é pecado. Então, a ênfase aqui do texto é: Senhor, ouve a oração de arrependimento do seu povo e responde. E a resposta de uma oração sincera de arrependimento é perdão. E perdão aqui é entendido claramente como paz. Você está sofrendo, você está conturbado, você ora sinceramente arrependido, confessa o seu pecado, Deus ouve e então te concede paz, porque o relacionamento foi restaurado. O pecado, ele tira essa paz, ele cria essa confusão, essa ausência de paz em nós, essa inquietação, angústia, sofrimento de alma. E Deus então nos chama para descansar nele. E esse descanso é o descanso nessa vida. Nós podemos experimentar isso ordinariamente, pelo menos um dia da semana, que é o dia do Senhor, onde você é convocado pelo Senhor para se reunir e experimentar da nuvem, da presença que derrama sobre você o descanso dos enfados e cansaços da vida. Deus cumpriu, mais uma vez, aquilo que Ele havia prometido. Então o texto, mostrando-nos isso, ele argumenta sobre a fidelidade de Deus. Deus promete e Deus cumpre. Deus faz promessas e Ele cumpre essas promessas ao seu povo, e o povo não precisa ter dúvida disso. Quantas vezes você já orou, já clamou a Deus, já foi assíduo nos trabalhos de culto, de oração, e mesmo assim parece que Deus não está te respondendo? Veja, Deus faz movimentos conosco de acordo com os propósitos que Ele tem com cada um. Então, as respostas, a condução da nossa vida vai ser individual, vai ser personalizada. Não é uma regra absoluta. Deus quer nos trabalhar, nos santificar, e à medida que nós vamos sendo quebrantados, temos consciência dos nossos pecados, buscamos a Deus, Ele vai trabalhando o nosso coração e nós vamos sendo aprimorados. E então, algumas pessoas de maneira mais rápida, outras de maneira mais lenta, como que num processo nós vamos encontrando essa paz, esse descanso, mesmo no mundo de lutas. E esse descanso, Deus diz, vocês só vão encontrar debaixo das minhas asas, debaixo da minha presença, da sombra da nuvem da Shekinah. E Deus então chama o povo a ter esse relacionamento. Salomão se ajoelha ali diante do templo, ele começa a anunciar, se vira para o povo, se vira para o templo, ele é visto, ele relembra a aliança, as promessas de misericórdia, que também apontam para a vinda do Messias, porque ali o povo sacrificaria e receberia esse perdão, esse descanso. E quem morreu por nós, nos concedendo o perdão, o descanso, foi Cristo. O sacrifício do templo apontava para o sacrifício na cruz. Nós percebemos aí, no verso 18, algo que parece contraditório, né? Bem, construir o templo, Deus está presente aqui, mas veja o verso 18. De fato habitaria Deus com os homens na terra? Aqui ele está mostrando aquele aspecto da transcendência de Deus. Deus é tão grande, Ele é tão impossível para nós conhecermos por causa da sua grandeza, que Ele transcende tudo que a gente imagina ou conhece.
mas ao mesmo tempo Ele é um Deus presente, Ele é um Deus imanente. E aqui o propósito de escrever, fazendo essa pergunta, será que Deus vai habitar nesse templo? É mostrando que Deus é muito grande, Ele transcende, mas o próprio texto diz, sim, Ele vai nos ouvir nesse lugar, porque Ele escolheu esse lugar, Ele escolhe manifestar essa presença. Agora, precisa ser muito claro para nós que o templo, seja o de Salomão ou o nosso hoje, o templo não pode ser visto por nós como um controle remoto, que eu ligo e desligo as bênçãos de Deus. Eu vou para o culto, Deus me abençoa. Eu não vou para o culto, Deus então pesa a mão sobre mim. Não é bem assim. Não é algo como um controle de Deus. Por quê? O texto está nos mostrando que eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Mas o verso 19 diz, atenta, pois, para a oração do teu servo. Ou seja, ouve, eu sei que o Senhor está aqui. Ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz o teu servo, e olha a expressão, diante de ti. O Senhor não pode ser contido no templo, mas eu sei que aqui no templo eu estou diante da sua face. O templo não é um controle para manipular Deus, como numa barganha. Você vem para o culto, Deus te abençoa e concede o que você quer. Não, o templo é a localização escolhida por Deus para manifestar a sua presença, mas não pode conter, não pode limitar Deus. E então Deus nos mostra claramente, olha, eu quero definir um lugar onde vocês estabelecerão comigo um relacionamento especial, pactual, mas eu não posso ser contido ali. Por isso o texto parece contraditório, ele fala do templo e ele diz, mas Deus não cabe aqui dentro, Deus não pode ser contido, exatamente porque o templo é a localização e não a limitação de Deus. A função é colocar os homens em contato direto com aquele cujo o lugar da habitação está nos céus. É a forma como ele expressa aqui. Ele quer que Deus responda à oração, prometendo que de fato habitaria ali. Essa é a oração de Salomão. Ele quer uma resposta. Senhor, confirma que aqui é o local onde o Senhor vai ouvir as orações, como o Senhor prometeu ao meu pai. Como eu disse sobre a importância da expressão ouvir, nós vemos aí, a partir do verso 20 até no final, verso 40, a expressão ouvir ou ouvires, ouvido, relacionada a ouvir 12 vezes, só nesse trecho. E isso precisa nos chamar a atenção. O texto está nos mostrando o duplo aspecto de um Deus presente, que nos ouve, mas ouve dos céus, da habitação nos céus. Lá é a sua habitação. Ele habita perto, ele escuta o que você está falando, mas ele é transcendente, ele é muito maior do que você. Isso me mostra algumas coisas que são importantes. Primeiro, nós claramente sabemos que Deus não está contido nessas paredes. No entanto, nem por isso eu posso negligenciar esse ajuntamento solene nesse lugar, porque é aqui, nesse ajuntamento, que Deus nos chama ao relacionamento de uma maneira especial. Então eu não posso ser um crente que simplesmente digo, Deus mora no meu coração e eu vou ficar na minha casa. Não, porque Deus disse que não é para ser assim. Ele disse que Ele quer uma localização onde o seu povo possa se reunir, e Ele diz, e eu vou manifestar minha presença de maneira especial. Nós precisamos entender a profundidade disso. De fato, Deus não está em uma denominação, não está em um lugar, mas Ele diz, fora da igreja não tem salvação. É na igreja que eu perdoo os seus pecados, é na igreja que eu escuto vocês, e é na igreja que eu respondo a vocês. Quando nós vemos aí a expressão ouvir, há a expressão perdoar, que o Senhor ouça e perdoe. Veja o verso 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem nesse lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Então, ouvir aqui, quando nós pensamos em oração, muitas vezes nós pensamos só no aspecto de pedir as bênçãos. Mas a oração é um meio de graça importantíssimo, e um grande aspecto importante da oração é o pedido de perdão. É reconhecimento de que Ele é santo e de que nós somos pecadores. E Ele nos chama a fazer essa oração. E esse é outro aspecto. Muitas vezes
nós pensamos, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o meu coração, eu não preciso ficar repetindo as coisas. De fato, Ele sabe, e Ele sabe até mais do que você, Ele conhece o seu pecado mais do que você. Mas Ele exige de você essa atitude de submissão em oração, confessando, Senhor, eu sei que eu errei, e eu peço perdão por meus pecados. E Ele diz, então eu te perdoo. Quando há arrependimento sincero, quando há transformação, há oração, há pedido, confissão, Ele diz, ok, então você alcançou o perdão. Eu concedo o perdão. E por que isso é enfatizado de maneira tão clara? Meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 3, 23, que nós conhecemos de cor, quando ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem carece de Deus somos nós. Quem carece da oração somos nós. Então, nós invertemos quando nós achamos que vir no culto é um agrado a Deus. Nós achamos que nós estamos agradando, satisfazendo Deus quando nós fazemos oração, quando nós nos reunimos no templo. Mas Ele diz, não, é vocês que precisam de mim. Eu é que vou ouvir vocês e vou perdoar. Se Deus nos ouve, Ele perdoa. Se Ele nos perdoa, nós encontramos paz. É essa sequência que nós vemos aqui, e esse é o significado do templo. O templo é uma sombra de Cristo, é um apontamento, e essa sombra de Cristo, o templo, é onde nós temos paz quando Ele passa a habitar em nós. Então, qual é a grande transformação na sua vida? Quando você finalmente confessa Jesus como seu Senhor, Ele passa a habitar em você e você encontra paz. Mas então, eu vou ter tudo o que eu quero? Eu vou ficar rico? Eu não vou ter doenças? Não. Você vai encontrar paz. Apesar das doenças, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar do sofrimento, você tem paz nessa vida. Todo o pedido de oração aqui no texto, ele é apresentado como uma oferta pelo pecado. E essa é a consciência. Todos nós pecamos. A oração, ela precisa ser uma oração de arrependimento. Eu, Senhor, confesso a Ti, e eu quero encontrar paz na nossa relação, e o Novo Testamento nos diz que essa paz é com Deus e também com os homens. Cristo é esse que efetiva essa paz em nós. Por quê? O pecado, como nós vimos aqui, claramente é algo que nos torna iguais. Nós precisamos desse perdão, só que nós não somos aqueles que conseguem cumprir a lei. Nós não somos aqueles que são dignos de estar diante da face de Deus. Cristo é. Cristo veio, Ele habitou na terra, assim, no local específico, assim como o templo tinha um local específico. Cristo, então, vivencia ali o seu ministério de humilhação, anúncio da verdade, morte, ressurreição. Então, Ele diz, todo aquele que confessar o meu nome, crer no seu coração, esse vai encontrar paz. Ele vai encontrar perdão, para que ele possa continuar caminhando nessa vida debaixo da nuvem da presença de Deus. Só que hoje, muito mais íntimo do que uma nuvem sobre nós, é um espírito dentro do nosso ser. Um espírito que habita e age na nossa consciência. É esse o aspecto que o texto nos revela aqui hoje e nos chama para essa relação com Deus. Se nós formos sinceros, irmãos, conosco, se você for sincero consigo, você vai perceber que muitas vezes nós negligenciamos tudo isso que Deus tem feito por nós. Nós não valorizamos como deveríamos essa relação, nós não valorizamos as orações, nós não valorizamos a presença do ajuntamento solene. E Deus, então, está aguardando que nós valorizemos, entendamos e respondamos a tudo isso, para que Ele, então, possa nos conceder de maneira progressiva essa paz que Ele nos promete. Quando nós, hoje pela manhã, celebraremos a Santa Ceia, nós estamos pegando todos esses elementos e vivenciando eles aqui de forma real. Cristo é representado nesses elementos. Cristo que era apontado pelo templo.
E esses elementos, então, como eu sempre digo, eles não deixam de ser o que são, é pão e vinho. Mas quando nós consagramos, assim como Salomão consagrou o templo, nós estamos separando eles do uso comum e pedindo, Senhor, que o Senhor habite em mim de maneira crescente. Como no Novo Testamento nós vemos ali a expressão de ser cada vez mais cheio do Espírito. E é isso que nós devemos buscar à mesa com Cristo. Nós queremos ser, numa medida cada vez maior, cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito, como nós temos visto no estudo da carta de Coríntios, não é manifestar uma série de dons que vão nos tornar pessoas visivelmente mais santas. Não, está muito mais relacionado à sua paz interior, a sua paz no relacionamento com Deus. É como você deitar no seu travesseiro e ter tranquilidade, porque diante de Deus você sabe que você orou, que você se apresentou, o sacrifício de Cristo é suficiente, você confessa, e então você responde com sua vida, com suas palavras, com todos os seus atos, e Deus te fortalece para essa vida nos elementos da Santa Ceia. Espiritualmente Ele derrama sobre nós dessa paz. E então Ele manifesta em nosso meio a Shekinah, a presença dEle nos abençoando. Como que a gente pode negligenciar algo tão belo, tão grandioso que Deus fez por nós? Nós vamos orar nesse momento, consagrando esses elementos, separando eles do uso comum, e vamos então buscar. Eu peço que você reflita, sonde o seu coração, ore ao Senhor verdadeiramente, sinceramente, em busca de encontrar essa paz nesse relacionamento com Deus, por meio dos elementos que autenticam o seu perdão, que autenticam o sacrifício, autenticam a presença de Deus na sua vida. Vamos orar nesse momento.